salvação, força e poder. No dia da angústia, levantei a minha voz e Ele se inclinou para mim. Clamei por socorro ao Senhor e Ele do seu templo ouviu minha socorro ao Senhor e Ele se inclinou para mim. Eu te amo, Senhor, força minha, porque és a minha rocha, meu libertador, o meu Deus, o meu escudo e salvação, força e poder. No dia da angústia, levantei a minha voz e Ele se inclinou para mim. Clamei por socorro ao Senhor e Ele do seu templo ouviu minha voz. Clamei por socorro ao Senhor e Ele se inclinou para mim. O Senhor nos ouve. O Senhor é minha força, meu libertador. Ele do seu templo ouviu minha voz, então a terra se abalou, vacilaram os fundamentos, porque o meu Deus se dignou. Abriu-se o céu sobre mim, o Altíssimo levantou a sua mão e destruiu diante de mim meus inimigos e me deu vitória, e me deu Se você quer vitória, levante as suas mãos agora e fala: Senhor Jesus. Diga bem forte: Senhor Jesus, eu me abro para receber a tua marca, a marca da vitória nesta noite. Amém. Aplauda, Senhor, bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, querida, boa noite. Abra a tua Bíblia para o livro de Gênesis, capítulo 37. Querido, nós estamos falando nesses dias sobre o que Deus fez através da vida deste homem José. Eu quero trazer uma palavra nessa noite com base nos 5 versículos que nós vamos ler hoje. Gênesis capítulo 37. Vamos introduzir essa palavra com esse versículo. Estenda suas mãos para cá, vamos orar rapidamente.
Pai, em nome de Jesus, queremos nos colocar diante do Senhor mais uma vez. Deus, que o Senhor cresça e que cale todo eu, que eu diminua, e que o Teu Espírito venha falar, Senhor, através da minha vida, edificar a Tua noiva, corrigir, exortar. Ó Deus, e que a Tua palavra, Senhor, ela venha produzir, Senhor, vitória, transformação, cura, salvação na vida do Teu povo. Que em nome de Jesus, que o Senhor me use poderosamente, fale através de mim. Ó Deus, cremos que os nossos corações, ó Deus, estão preparados e nós ansiamos por ouvir a Tua voz. Portanto, fala conosco nessa noite através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, querido? Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: E Jacó habitou na terra da peregrinação de seus pais, na terra de Canaã, e essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem junto com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia a má fama deles a seus pais. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica em várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai amava mais a José do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não queriam falar-lhe pacificamente. Então aconteceu que sonhou José um sonho e que contou a seus irmãos, por isso o aborreceram ainda mais. Glória a Deus. Queridos, a Bíblia diz, aliás, a Bíblia diz, não, os teólogos dizem que, de acordo com a eminência de cada personagem da Bíblia, isso é proporcional à quantidade de capítulos que a Bíblia se refere a esta pessoa. E eu creio que José é um dos personagens mais comentados, mais referenciados da Bíblia. Mais de 20 capítulos da Bíblia faz referência a esse personagem José. E eu quero trazer uma palavra nessa noite, trazendo uma reflexão sobre esse texto que nós lemos. José era o 12º filho de Jacó. Tinha apenas um mais jovem do que ele, Benjamim. E o texto que nós lemos aqui diz que Jacó amava a José porque José era o filho da sua velhice. Mas é interessante que quando nós entendemos essa questão histórica, o filho primogênito era o filho que deveria herdar todas as coisas do pai. E o filho primogênito de Jacó era Rubem. E o filho da velhice, na realidade, não era José. O filho da velhice era Benjamim. Mas o texto aqui diz que José amava mais a Jacó. Jacó amava mais a José do que a todos os seus irmãos. E todos nós sabemos que Deus operou um grande livramento para Israel, que o povo foi preservado, que Deus usou poderosamente José. E eu gostaria de falar sobre o porquê José não apenas atraiu o olhar do seu pai, por que Jacó amava mais a José do que a todos os seus irmãos, e por que Deus escolheu José para cumprir um grande propósito de domínio, de governar sobre a maior nação da terra de então. O pastor Isaac disse aqui, nós vamos falar hoje sobre tomando posse do reino. Querido, eu estava meditando nessa palavra e Deus me trouxe algo no coração, que Deus jamais vai colocar alguém numa posição de liderança e de eminência sem antes examinar o coração desta pessoa. E se nós queremos entrar e tomar posse de qualquer coisa, de qualquer promessa de Deus para nós, saiba que Deus vai examinar o seu coração.
Não basta fazer parte de uma grande família de 13 irmãos. É necessário ter o coração aprovado por Deus, para que Deus te coloque em posição de destaque, para que Deus te introduza no reino e te faça governar sobre circunstâncias e herdar a promessa dele para a sua vida. E querido, entendendo isso que Deus colocou no meu coração, eu quero trazer essa palavra, e eu dou um título para essa palavra: atraindo o olhar do Pai. Atraindo o olhar do Pai. E eu quero refletir com os irmãos sobre 5 características de José, que atraiu o olhar de Jacó, e atraiu o olhar de Deus para José. Por que Deus usou tão poderosamente José? Por que Deus usou como instrumento para governar sobre aquela nação tão poderosa? E por que José, a vida de José, fala tão poderosamente aos nossos corações ainda hoje? Eu escolhi, obviamente tem mais, mas eu escolhi 5 características que aquele que deseja herdar a promessa de Deus, aquele que deseja ser escolhido por Deus, precisa inclinar o seu coração, porque essas características eram vistas em José. 5 características. A primeira delas: integridade. Querido, integridade é a qualidade de uma pessoa de ter um caráter irrepreensível e reto. Integridade. Querido, quando nós nos achegamos diante de Deus para buscar qualquer coisa, para adorá-lo, a Bíblia diz que o homem sonda o coração, mas Deus prova os rins. Enganoso é o coração do homem. Querido, toda a promessa de Deus, quando diz respeito à salvação, a Bíblia diz que é de graça, que a salvação é pela graça. Mas Deus deseja usar as bênçãos de Deus. Deus, ele escolhe para quem dá. Existe um texto na Bíblia que diz que as bênçãos, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e tiveres o cuidado de fazer tudo conforme a sua palavra, as suas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Por que José era um homem diferenciado que atraiu o olhar de Deus? Porque José era um homem íntegro. E querido, aqui eu quero trazer algo para nós. Cada um trouxe aqui um pedido e colocou aqui no azeite, no óleo. E Deus, você entrou na presença do Pai, você está buscando algo, buscando um sonho, buscando um projeto, assim como José tinha um sonho. Você está apresentando esse sonho diante de Deus, um projeto de conquista. Mas querido, se o nosso coração não for íntegro e não for reto diante de Deus, Deus jamais vai nos introduzir no lugar dessa promessa que buscamos. Porque Deus sonda os nossos corações. Integridade. Interessante que eu falei que José ele não era o primogênito, e José não era o caçula. Normalmente o filho caçula ele tem certos privilégios. Naquela cultura daquela época, o primogênito ele tinha a preferência, mas José, o seu pai o amava de uma maneira especial, e a Bíblia diz que até a roupa de José era diferente da roupa dos seus irmãos, porque Jacó via em José um coração íntegro. A Bíblia diz que Jacó confiava em José de tal maneira que, mesmo José sendo um dos filhos mais jovens, Jacó mandava com que José supervisionasse os seus irmãos. Ele disse aqui tem um significado espiritual para nós. Qual o nível de comprometimento, de integridade do nosso coração, e o que Deus pode confiar a mim e a você quando Deus olha para o nosso coração? Qual o nível de equidade, qual o nível de integridade do nosso coração para atrair o olhar de Deus sobre nós, para que Deus comece a trazer à existência os nossos sonhos, para que Deus comece a nos introduzir no
conquista do reino. Primeira característica: Jacó era um homem íntegro, digno de confiança. Segunda característica: Jacó era um homem fiel. Capítulo 39, abra comigo. Capítulo 39, versículo 4 e 5. Diz assim: depois de José ser vendido como escravo, José na casa de Potifar, o versículo 4 diz: José alcançou graça nos olhos do seu senhor, e Potifar o pôs sobre toda a sua casa, e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou. O Senhor abençoou a casa do egípcio, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que ele tinha. Lá no finalzinho, versículo 8 diz o seguinte, versículo 7: e aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu Senhor: eis que o meu Senhor não sabe do que há dentro dessa casa. Tudo entregou nas minhas mãos, tudo o que tem está debaixo do meu governo. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma outra coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Presta atenção na resposta de José: como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Querido, segunda característica do homem que atrai o olhar de Deus, de um homem que chama a atenção de Deus: fidelidade. É interessante que José ele não fala que ele era fiel a Potifar. José ele fala: longe de mim fazer tal coisa contra o meu Senhor e pecar contra Deus. Querido, às vezes nós temos costume de passar na rua e ver vários carros, né, com aquele dizer: Deus é fiel. É comum a gente ver carro com esse dizer. E o povo de Deus, o povo evangélico, gosta desses jargões, né? Deus é fiel, foi Deus que me deu. Mas, querido, eu quero te chamar a atenção para algo. A questão não é se Deus é fiel, a questão é: eu e você estamos sendo fiel? Uma característica que atrai o olhar de Deus para nós, se nós queremos conquistar algo de Deus, querido, a Bíblia diz que José, ele era tão fiel na casa de Potifar, tão fiel, que Potifar colocou ele sobre tudo. O nível de confiança dele sobre o seu escravo era tão grande que ele colocou um escravo sobre toda a sua casa. Interessante, querido. Será que o seu líder de célula, será que o seu pastor, será que na sua casa, certamente muitos têm colocado alvos aqui de alcançar a sua família, de alcançar a sua casa, será que o seu testemunho de fidelidade a Deus, a sua liderança, tem falado alto, tem atraído a presença de Deus dentro da sua casa? Fidelidade. E interessante, José ele foi fiel como escravo, José foi fiel como prisioneiro, para depois José ser fiel como governador. E muitas vezes nós já estamos olhando lá na posição de governo. Sabe o que Jesus diz, queridos? Aquele que não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Deus não tem compromisso com infiéis. Por isso é necessário que examinemos o nosso coração e examinemos qual o nível de fidelidade, de comprometimento nós temos com Deus. Terceira característica: José era um homem justo.
José sabia julgar e tomar decisões de acordo com um alto padrão de justiça de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50, versículo 19, narra um episódio interessante. Querido, José já era governador do Egito, já tinha alcançado o projeto, o sonho de Deus para a vida dele, estava na posição do segundo homem da maior potência do mundo de então. E aí acontece algo interessante: os irmãos de José, aqueles que haviam vendido José, aqueles que perseguiam José na mocidade, agora estão na mão de José. Jacó morre, o pai morre, e a rapaziada começa a ficar apavorada, fala: e agora o que vai ser de nós? E os irmãos se reúnem, vai diante de José, e eu acho tremendo isso aqui que José diz no versículo 19. José diz assim: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus. Vós bem tentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesses dias, e para conservar a vida do povo. Agora, pois, não temais, pois eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. E assim consolou José aos seus irmãos. Querido, a Bíblia tem um versículo que eu gosto muito, que diz assim: se a vossa justiça não excederem muito a justiça dos fariseus, de maneira nenhuma alcançarei o reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus começa aqui, o reino de Deus começa dentro de nós. Tem um outro capítulo que diz que os olhos de Deus estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos à sua oração. Terceira característica que atrai o olhar de Deus, meu querido: seja justo. Aprenda a julgar as coisas de acordo com o critério de Deus. Aprenda a liberar perdão. Aprenda a perdoar e a liberar perdão. Porque, querido, nós temos falado muito sobre família aqui nesses dias e relacionamento. E, querido, uma coisa que nós temos que entender é que nós sempre vamos perdoar e sempre vamos necessitar ser perdoados, porque somos imperfeitos. E José compreendia isso. Por que José não julgou, não condenou os seus irmãos? Porque José entendia que há uma justiça que está acima da dele. Ser justo é aprender a colocar as pessoas para que Deus exerça a justiça. Entender que a justiça não vem de nós, a justiça vem de Deus, querido. E Deus olhava para o coração de José, Deus via isso. Eu creio que Deus se alegrou quando José declarou isso: eu não estou no lugar de Deus. Justiça. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Querido, por que Deus ouvia, por que Deus guardava José de uma maneira tão sobrenatural? Porque a oração de um justo é poderosa, querido. A Bíblia não fala que José, ele fez uma campanha de 7 dias, que José subiu no monte e queimou. Não, José não fez nada disso. A Bíblia diz que o coração de José atraía Deus. Deus olhava para José e Deus via justiça. Interessante, abra comigo a tua Bíblia. Eu gostaria de ler esse versículo com os irmãos, que está no capítulo, Gênesis capítulo 41, versículo 15, que diz assim: Gênesis 41, versículo 15. Perdão, irmãos, não é 41 não. Não é 41 não, é referência aqui. Só voltar um pouquinho aqui, perdão.
39, versículo 20. A declaração do carcereiro sobre José. Diz o seguinte: o carcereiro mor, e o carcereiro mor entregou na mão de José todos os seus presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto ele queria ali. E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava nas mãos dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, Deus prosperava, Deus abençoava. Querido, José era tão justo que o próprio carcereiro entendeu que ele poderia cuidar melhor dos presos do que a própria pessoa que foi treinada para aquilo. E José tratava com justiça os seus presos. Quarta característica. Abra para Gênesis 41, ainda 39. Gênesis 41, versículo 39 diz assim: e disse o faraó depois dessas coisas: porque Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca governará todo o meu povo, e somente no trono eu serei maior do que tu. Quarta característica que vai atrair o coração de Deus. José tinha um coração sábio. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diz assim: a sabedoria que José possuía não era dom de si, mas dom de Deus. E Deus direcionava José para trazer soluções, e reconhecia José que essa habilidade não vinha dele, mas de Deus. Querido, interessante isso aqui. Muitas vezes nós pedimos coisas para Deus. O apóstolo Tiago diz que muitas vezes nós pedimos coisas a Deus e não recebemos porque pedimos mal, para gastar em nossos próprios deleites. E Tiago ainda diz mais: se algum de vós julga que não tem sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente, e a ninguém lança em rosto. Querido, se o temor de Deus é o princípio da sabedoria, nós precisamos buscar sabedoria de Deus. Porque muitas vezes nós pedimos algo para Deus, nós fazemos propósito, fazemos campanha, entramos diante de Deus, clamamos a Deus por coisas que isso vai ser para a nossa própria destruição. Por isso que a Bíblia diz que não pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar de vossos próprios deleites. Mas Deus, aquele coração que é cheio de temor de Deus, a Bíblia diz que este é o princípio da sabedoria. Deus vai direcionar o seu coração, Deus vai direcionar os seus alvos, e Deus vai te introduzir no local de promessa que Ele tem para você. Amém, querido? Última característica. Quinta característica: José era cheio do Espírito Santo. José tinha um relacionamento com Deus que o diferenciava de todos os seus irmãos. Gênesis capítulo 39, versículo 2, 21, 23, diz que o Senhor estava com José e o prosperava em tudo o que ele fazia. Querido, qual o segredo de nós conquistarmos as promessas de Deus para nós? Ser cheio do Espírito de Deus, ter um relacionamento com Deus. A Bíblia diz, querido, que Deus sabe as necessidades do nosso coração antes mesmo de nós pedirmos. Deus conhece do que precisamos. A Bíblia diz, Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Abra comigo. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, diz assim: porque eu, o Senhor, sei os pensamentos, sei o que penso a respeito de vós, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Querido, estudando a vida de José, eu aprendo 4 lições com José, e eu quero terminar com essas 4 coisas. Primeira coisa, querido, nunca compartilhe sonhos com quem não tem visão. Eu creio que de tudo que nós podemos analisar na vida de José, de tudo que aconteceu com José, o problema de José começou quando José começou a falar daquilo que Deus tinha colocado no seu coração, com pessoas que não compartilhavam da mesma visão. Eu não sei qual o pedido que você colocou, qual o propósito que você fez com Deus, querido, mas nós aprendemos isso na vida de José. Não compartilhe os seus sonhos com quem não compartilha da mesma visão que você. Existem sonhos que Deus vai gerar no seu coração, e no tempo certo Deus trará à existência esses sonhos, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. Muitas vezes, querido, nós achamos que o que estamos planejando é o melhor para nós hoje. Com certeza José ele não entendia muito bem o sonho que Deus tinha dado para ele, mas o sonho que Deus tinha para José era maior. Querido, e talvez esse projeto que você colocou aqui, você está achando que isso é o melhor que Deus tem para você, mas certamente, querido, Deus tem algo muito maior para você. Deus tem algo maior. Os sonhos de Deus são para ser sonhados com aqueles que compartilham com a mesma visão que você. Segunda lição: muitas vezes é necessário nós perdermos uma túnica para herdar um reino. Querido, o que isso quer dizer? Muitas vezes nós nos apegamos a determinados sonhos, a determinadas coisas que temos, que já conquistamos, e achamos que isso é o melhor de Deus para nós. Mas, querido, diga para a pessoa que está do teu lado: abra a mão, porque Deus tem algo maior para você. Aprenda a abrir mão da túnica, para que Deus te leve para conquistar reinos. José estava na sua casa, José era o primogênito, José tinha uma túnica diferenciada dos seus irmãos. José tinha o olhar do seu pai sobre ele ali o tempo todo. José era protegido de Jacó, mas Deus tinha algo maior. Foi necessário que a túnica fosse tirada de José e que José fosse vendido, saísse do lugar do seu conforto, para que Deus o colocasse no lugar onde ele realmente faria diferença. E muitas vezes, querido, talvez você está pedindo algo para Deus aqui, achando que isso é o melhor para você, mas vai ser necessário Deus te tirar do lugar de conforto, para te levar para um lugar de conquista, onde realmente os sonhos de Deus vai começar a tomar forma na sua vida. Toma posse disso, querido. Terceira lição que eu aprendo com José: os sonhos de Deus sempre serão melhores do que os nossos. Querido, não tente controlar os projetos de Deus. Segunda lição que eu aprendo com José: não tente controlar o agir de Deus. Confie. É interessante quando nós olhamos para aquela declaração de José para os seus irmãos. José disse: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus preparou tudo isso de antemão, para que hoje se operasse esse grande livramento. Querido, José não tinha noção do que aconteceria, mas José não murmurou. José esperou que os sonhos de Deus no tempo certo se concretizassem. E, querido, José sofreu tantas perdas para que lá na frente o sonho de Deus para José tomasse forma, Deus introduzisse José no reino e colocasse José num lugar de honra. Deus tem lugares mais altos para você. Deus tem lugares mais altos para você. Amém?
Aleluia. Em último lugar, querido, nós já lemos esse texto, não vou ler de novo. Eu citei aqui um texto de Tiago, onde Deus diz: vocês guerreiam e batalham e nada têm, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos próprios deleites. Querido, uma coisa que eu aprendo aqui nessa história de José: Deus levou José para o Egito por causa das qualidades do coração de José, porque José era um homem ímpio, José era um homem justo, José era um homem temente a Deus, um homem que andava na presença de Deus. Mas Deus, por achar este coração em José, Deus levou José ali para abençoá-lo com uma medida de bênção tão grande, para que através da vida de José outros fossem abençoados. E querido, essa lição eu aprendo na vida de José, e nós precisamos entender isso, que Deus, Ele quer nos abençoar para que nós sejamos bênção na vida de outros. Tudo aquilo que nós pedimos para Deus, se a motivação do nosso coração for ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas, Deus terá prazer em te introduzir no lugar deste teu sonho. Deus terá prazer em cumprir essa promessa na sua vida, porque Deus quer te dar em abundância, para que você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Amém, querido? Fique de pé. Eu gostaria de orar com você neste momento. Feche os seus olhos. Pedi para o irmão para preparar o vídeo. Aí está no ponto aí, meu irmão. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Cadê o pastor Marquinhos? Está aí? Já foi? Amém. Feche os seus olhos, querido. Gostaria de chamar aqui os pastores, os líderes aqui à frente, para que nós estivéssemos orando. Gostaríamos que cada um dos irmãos que fizer esses propósitos, você vai estar passando aqui, vai estar recebendo a imposição de mãos, e nós vamos estar declarando a unção de conquista, que aquilo que você colocou diante de Deus, aquilo que você está buscando